desde ontem. Então, ontem nós demos uma olhada na questão dos gráficos, certo? Tá todo mundo enxergando aqui, pessoal? Tá tudo laranja. Espera aí. Pronto? Tudo ok? Apareceu. Pronto. Pessoal, a gente vai ver aqui uns tipos de gráficos, certo? São gráficos novos e que só ficam disponíveis no Excel a partir da versão 2016, certo? Então não é possível você criar alguns desses gráficos que nós vamos ver aqui em versões como 2013 ou 2010, talvez na ferramenta de planilhas do Google, né, que era outra dica que eu ia dar para vocês, era de quem não tem o Excel, mas tem computador em casa, poderia realizar a atividade que eu ia enviar pela ferramenta de planilhas do Google. Mas eu acredito que talvez até mesmo o computador, nem todo mundo tenha em casa um computador ou um notebook. Eu vou ficar com vocês, se eu não me engano, até segunda-feira, dia 9. Então, segunda-feira é presencial. Se possível, eu gostaria que ninguém faltasse, porque na segunda-feira vai ser a nossa avaliação no Excel. Eu dou uma revisãozinha no primeiro tempo, vamos para o intervalo. Quando voltarmos do intervalo, eu vou enviar para vocês uma planilha que vocês terão que me resolver. Resolveu, me enviou, está liberado. Na segunda-feira vai ser basicamente assim, certo? Só vai cair, obviamente, o que eu passei para vocês, né? Então, funções como soma não vai cair, certo? Mas é certeza. Eu pedi média. Então, quem for anotar, é bom anotar aí, certo? Ó, máximo, mínimo, maior, menor. E funções que nós vamos ver amanhã. Se, fonte, ponto se. Certo? Então, são as funções que nós iremos ver basicamente, né, que vai ser cobrado basicamente na segunda-feira. Hoje a gente vai dar uma olhada nesses gráficos que não deu tempo de ver ontem, porque é muita coisa, né? Tem um dia da aula do Excel que eu destino exclusivamente só para gráfico. Não deu tempo a gente ter essa aula e nem vai dar, porque a gente vai ter só sexta-feira e segunda-feira para concluir o Excel. E na terça-feira já é a professora Cláudia que vai assumir com vocês, se não me engano. Vamos lá, galera. Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui? A primeira planilha que a gente vai ver, que não é possível você utilizar em versões anteriores do Excel, é chamado de planilha e gráfico de previsão. Certo? É um elemento novo dentro do Excel, né? 2016, mas ainda é novo se você levar em consideração que a Microsoft lança o software a cada, sei lá, 5 anos, a cada 3 anos. Então, o 2016 ainda pode ser considerado novo, visto que depois de 2016 ela só lançou o 2019. Então, é uma das últimas versões. Então, digamos que eu tenho o seguinte: tem uma loja, e essa loja eu tenho dados de vendas aqui dela, ó, é uma empresa, uma indústria, sei lá, o faturamento dela, 450 mil reais, 345 mil reais, essas vendas estão em milhares, né? Como o exemplo do gráfico que nós fizemos ontem, naquela tabela que nós fizemos ontem das empresas, é, é muito mais prático você especificar que você está trabalhando com milhar do que você colocar vários números dentro de cada célula, certo? Então, digamos que eu tenho aqui os valores de faturamento dessa empresa, dessa indústria, uma loja, o que seja, por ano. Mas eu só tenho até 2015. Digamos que eu estou no ano de 2015, ou no ano de 2014, por exemplo, e eu quero saber ou prever quais serão os valores possíveis a serem obtidos nos anos seguintes, seguindo o padrão de venda da minha loja, do meu estabelecimento. É possível você criar um gráfico e uma tabela dentro do Excel que faça isso, que preveja resultados. E através dessa previsão de resultados, você pode se adiantar com determinadas ações. Digamos que eu venda pouco posso vender pouco no ano seguinte. Alguém? Pronto. Digamos que eu possa vender pouco no ano seguinte.
Tenho que me preparar para alguma medida caso isso aconteça. Ou digamos que eu venda mais do que eu poderia ter previsto no ano seguinte. Então, eu tenho que ficar preparado para saber o que eu faço com esse dinheiro que entrou a mais. Eu vou guardar, eu vou investir, enfim. Então, para a gente fazer isso, a gente tem uma opção aqui, ó, na guia dados, que se chama planilha de previsão, certo? Só que para criar esta planilha de previsão é necessário você selecionar os dados. Caso que a gente selecione a tabela toda e pede para criar essa planilha de previsão, certo? O Excel vai abrir uma janela aqui para a gente, onde ele já dá uma pré-visualização do gráfico. E aqui acima, ele indica que tem dois gráficos diferentes que pode ser criado nessa planilha de previsão. Um gráfico de linhas, que é o mais adequado para a situação atual, para a situação que nós queremos visualizar agora, e um gráfico de colunas, certo? Por que o gráfico de linhas é mais adequado? O gráfico de linhas ele vai fazer o seguinte, ó. A linha azul representa os valores reais, que são os valores que eu tenho, no caso até 2015, ó, são os valores que de fato eu tenho, são valores reais. A partir do ano de 2016, ou melhor, a partir do ano de 2015, ó, que é o último ano que eu tenho previsão, aparece uma linha laranja, e essa linha laranja representa os valores previstos, certo? A linha do meio são os valores médios, e através de margem de erro, ou limite de confiança, a gente tem aqui o valor máximo que pode ser obtido nesses anos, e o valor mínimo que eu posso obter nesses anos. Então aqui você consegue visualizar melhor essas informações do que se você estiver trabalhando com um gráfico de colunas. No gráfico de colunas, os valores mínimos e máximos vão ser representados por essa linha expandindo através da coluna ou entrando na coluna. O valor médio é o limite da própria coluna laranja, o valor máximo é essa linha que se expande até lá em cima do nosso gráfico, e o valor mínimo é essa linha que vai para a parte inferior, dentro das colunas. Dá para entender, mas você consegue visualizar muito melhor nesse gráfico aqui, a informação. Então, o que eu recomendo, o que eu mais utilizo é essa primeira opção mesmo, que é do gráfico de linhas. Aqui a gente tem que fazer algumas configurações antes, ou se você quiser, você pode simplesmente criar. Mas o que a gente pode fazer aqui? Ó? Pode programar o término da previsão. A previsão está indo até 2019, mas se você quiser, você pode colocar até 2030, por exemplo. Aqui no caso, o limite que ele coloca, ó, entre 2015 e vai até 2065. É o limite que ele dá para a gente. Certo? Mas a gente tem que se ater a alguns detalhes aqui. Certo? Eu não sei quem entende de estatística, ou está cursando, ou fez alguma coisa na faculdade, alguma cadeira para essa área, mas dentro da estatística, quanto mais distante você tiver do seu último valor real, mais a informação se perde. Então, o Excel entende que o ideal é você trabalhar até 2019, mas você pode botar até mais aqui, até 2030. Só que aí a informação vai ficar menos precisa, porque vai ficando mais distante do valor real. Ao clicar em opções, ele vai indicar aqui, ó, o início da previsão. O início da previsão sempre vai ser o último ano com informação inserida. Então, ele inicia em 2015, sempre. O intervalo de confiança que eles nos dá é de 95%. O intervalo de confiança de 95% implica dizer que nós temos uma margem de erro de 5%, por assim dizer. Por que usa-se 95%? Porque se você colocar 100%, você não vai ter esse limite aqui, você só vai ter a linha do meio. Se você colocar um intervalo de confiança de 80%, as informações vão se perder demais. Então, o ideal é que esse intervalo de confiança fique sempre no 95% mesmo. Se você quiser ampliar demais o valor, você pode. Só que tem que se lembrar ou se ater que se você coloca um limite, um intervalo de confiança muito pequeno, vou colocar aqui 60%. Olha como é que fica a informação. Então, o ideal é que você esteja preparado sempre para um intervalo de confiança grande. Não precisa ser 100%. Se você colocar 100%, ele vai fechar tudo isso daqui.
Com 95% dá para você ter uma margem boa de e se preparar caso tenha um gasto ou um retorno muito pequeno ou tenha um retorno muito elevado. Se o meu retorno for muito pequeno, eu sei que no ano de 2018 eu posso ter um retorno muito pequeno, então já vou me preparar financeiramente para esse tipo de imprevisto. Mas eu também sei que em 2018 eu posso chegar nesse valor muito alto, então eu já me preparo para o que eu vou fazer com esse dinheiro a mais que entrou além do que eu previ. Eu vou guardar, vou investir em alguma outra coisa. A sazonalidade a gente coloca sempre para detectar automaticamente. O Excel vai calcular para a gente e ele vai, através de cálculos estatísticos, detectar a sazonalidade dessa tendência. Se incluir estatísticas de previsão, você coloca se você quiser. Se você marcar, ele vai colocar alguns valores lá, mas isso daqui só é interessante você fazer se você entender de estatística, senão ele vai colocar um monte de dado que você não entende. E muitas pessoas nem todo mundo que mexe no Excel entende de estatística. Por exemplo, eu não sei quase nada de estatística porque não entra na minha área de estudo. Então, o Excel é muito abrangente, tem gente que trabalha com contabilidade que mexe no Excel, trabalha com análise de laboratório e também mexe com Excel. Enfim, nem todo mundo vai saber ou vai manjar de 100% das áreas de atuação que o Excel trabalha. O intervalo da linha do tempo ele vai adotar como uma coluna A, certo? Ele vai entender que aquela coluna que tem valores sequenciais é uma linha do tempo. E ele vai entender que os valores aleatórios, que não tem um padrão de repetição, é a coluna de valores, como ele chama aqui, intervalo de valores. A gente coloca os pontos para serem preenchidos utilizando interpolação de valores e agregar duplicata usando média. Então, através de média, do cálculo da média desses valores, ele vai conseguir obter a informação da interpolação de dados dos anos seguintes. Beleza? Então a gente não precisa mexer, basicamente, nessas opções. O Excel já deixa programado do jeito que a gente precisa. Quando você clicar em criar, o que ele fez? Ele vai criar uma nova planilha, ele não cria na planilha atual, ele vai manter essa planilha aqui, original, e ele cria uma nova planilha com os dados de previsão. Então vamos lá, ele cria tanto um gráfico quanto uma tabela. O que ele diz aqui na tabela? A tabela me diz que no ano de 2016, o valor médio. Professor, Foi, eu não vi direito aí como foi que o senhor fez essa tabela. Você pode voltar um pouquinho? só um instante. A tabela selecionada, planilha de previsão, certo? Mostrei as configurações, mas não foi mexido em nada, beleza? No momento que você clica em criar, ele cria automaticamente uma nova planilha com essa tabela. Ah, ok. Tranquilo? Então, Tranquilo. ó, ano de é porque é muito rápido, né? Tu achou que eu tivesse feito mais alguma coisa, mas não. Quando a gente clica em criar, ele já lança para a gente. Ano de 2016, valores médios, previsão de vendas média, certo? Na coluna C. Aí ele cria uma terceira coluna, no caso uma quarta coluna, né, com limite de confiança inferior, que é o mínimo, 124. Se no ano de 2016 eu for muito ruim mesmo, eu vou faturar só 124 mil. Agora, se no ano de 2016 eu for muito bem em vendas, eu posso chegar nos 970 mil. Então, basicamente, a nossa planilha de previsão, a tabela, ela trabalha dessa forma. Uma coluna com valores de previsão, valores reais, ou mais próximos da realidade, valores mínimos, o mínimo que eu posso obter em cada ano, e o máximo que eu posso obter em cada ano. Certo? Junto da tabela, ele cria o gráfico, onde o azul são as vendas que eu tenho, o laranja mais grossinho é a previsão, certo? E aí um desses laranjas fininho aqui, dois,
limite de confiança inferior, que é o que desce, e o limite de confiança superior, que é o que sobe. Certo? Que a gente pode aumentar, eu acho que fica até melhor, parece um tridente o gráfico. Vou deixar aqui embaixo da tabela. Pronto. Pronto. E gráfico de previsão é isso. Não precisa criar uma fórmula, não precisa calcular nada. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Vamos para o próximo gráfico. Dentro do Excel existe um gráfico do tipo hierarquia, que é chamado de tree map ou mapa de árvore. É o gráfico mais didático que existe dentro do Excel, mais fácil de entender, é o gráfico que você faz, você mostra para uma criança e ela vai conseguir entender e vai até achar um pouco interessante porque ele é um gráfico mais colorido do que um gráfico comum. Como é que ele funciona? Primeiro, você tem que ter grupos selecionados. Ó. Eu tenho aqui o grupo alimentação, o grupo bebidas, o grupo higiene e o grupo vestuário. O Excel vai entender que os valores da coluna ao lado, que estiverem do lado das informações, o Excel vai entender que qualquer informação da coluna que estiver ao lado das informações que se repetem na coluna anterior pertencem àquele grupo. Ele vai ver que a alimentação se repete 3 vezes e na coluna do lado eu tenho 3 informações ao lado dessas que se repetem. Então ele vai deduzir que essas informações pertencem àquele grupo. Então ele vai saber que isso pertence ao grupo alimentação, que esses 3 pertencem ao grupo bebidas, que esses 3 ao grupo higiene e que esses 3 ao grupo vestuário. E o que vai definir o tamanho dos blocos desse gráfico são os valores que estão na terceira coluna. Na guia inserir, a gente encontra esse gráfico aqui, ó. Vou diminuir isso aqui. Inserir nos gráficos, ó. O segundo gráfico se chama gráfico de hierarquia. Ao clicar nele, ó, a gente tem 2 tipos de gráficos de hierarquia diferentes. Esse que a gente vai ver agora é o primeiro, o mapa de árvore. Primeira coisa que a gente precisa fazer, né, para não perder o costume, como todo gráfico, é selecionar os dados que vão pertencer a esse gráfico, no caso, a nossa tabela toda. Precisa de 3 elementos essa tabela para funcionar, pessoal. Se vocês selecionarem só 2 colunas, não dá certo. Então, vai ter que ter uma coluna do grupo, vai ter que ter uma coluna representando os elementos daquele grupo e vai ter outra coluna representando os valores daquele elemento. Então, ao selecionar os dados, segundo grupo aqui, ó, gráfico de hierarquia, mapa de árvore. Então, o gráfico que ele nos dá é esse daqui, ó. Então, os grupos são 4 grupos, cada um vai ter uma cor diferente, ó, aqui em cima, certo? Ó, alimentação, bebidas, higiene e vestuário, ó, ele vai identificar ou dar cores, como azul para alimentação, laranja bebida, cinza higiene e amarelo vestuário. E dentro dos grupos, ó, os elementos daquele grupo vão assumir as cores que estão sendo exibidas na legenda. Ó. Então, arroz, carne e leite, tudo é azul. Camisa, jeans e shorts é amarelo, pelo vestuário, certo? E o tamanho desses quadrados serão baseados nesses valores aqui, ó, quantidade. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho desse gráfico, porque alguns valores são pequenos e a gente acaba não enxergando tudo. Pronto, creme dental, aumentar mais. O escova aqui ficou bem pequenininho. Mas enfim, se você colocar o cursor do mouse aqui em cima, a gente verifica que o ponto é a escova e o valor é 1. Deixar ele ocupando aqui a tela toda. É possível modificar, certo? O design. Eu quero deixar esse gráfico mais bonitinho, certo? Então, a gente pode alterar o layout. Deixa eu ver um layout aqui mais interessante. Um layout com a legenda embaixo.
Parece um canvas, professor. Parece muito Canvas. Aí tem aqui, vou deixar esse com um plano de fundo cinza. Esse título do gráfico a gente pode modificar, se você quiser você pode deletar ou você pode colocar outra coisa, né? Você pode colocar, sei lá, mapa de árvore, por exemplo. Enfim, certo? Esse gráfico aqui, ele não tem em versões anteriores do Excel. Ele chegou no 2016 em diante. Próxima planilha e o próximo gráfico que a gente vai mexer ou identificar é um gráfico de cascata. O gráfico de cascata serve para mostrar valores crescentes, mas também mostrar valores decrescentes. Como assim? É um gráfico de coluna, mas ele vai mostrar colunas que sobem positivas e colunas que descem ou decrescentes. Por isso que a gente tem que ter valores positivos e negativos. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Digamos que a receita da minha empresa seja de 30 mil reais, que eu preciso gastar com ela, que eu gasto com ela no mês. Não necessariamente 30 mil. Eu obtive 30 mil e desses 30 mil eu vou ter os custos de receita, né, que o contador que vai fazer a receita para mim, ele vai cobrar. Digamos que eu pague 3.600 e aí ele vai me restar uma receita líquida de 26.400. Dessa receita líquida eu pago água, luz, funcionários, comissão para funcionário, por exemplo, e aí vai me restar essa receita operacional bruta, que é 21.900. E aí, desses 21.900, eu tenho 7 mil de imposto, sei lá, que eu pago para o governo, por exemplo. Enfim. E aí, o que vai me sobrar mesmo de lucro no final é esses 14.900 reais. Estou dando aqui só um exemplo, que é bastante parecido com a realidade, no que diz respeito a uma empresa pequena. Certo? Aí eu quero criar um gráfico que faça o seguinte: separe esses valores positivos e separe esses valores negativos. Caso eu queira exibir numa apresentação, é mais interessante do que eu criar num gráfico de colunas convencional. Então a gente vai encontrar esse tipo de gráfico aqui, galera, ó. Gráfico de cascatas ou ações. Está aqui, ó. No terceiro grupo, inserir gráfico de radar, superfície, ações, funil ou cascata. Ao clicar, ó, tem vários tipos de gráficos diferentes, mas o que a gente quer é esse primeiro, que é chamado de gráfico de cascata. E usa este tipo de gráfico para mostrar o efeito cumulativo de muitos valores positivos e negativos. Então, o que nós vamos fazer? Sempre que a gente tiver isso, uma tabela que possui valores de entrada e valores de saída, seleciona a tabela, vem aqui na opção cascata. Ao selecionar, o gráfico vai ser criado. Só que aqui o interessante é fazer algumas modificações para que ele fique melhor, porque alguns gráficos, para você ter uma melhor visualização, é necessário a gente fazer algumas alterações de vez em quando. O que ele está mostrando aqui para a gente é que as colunas azuis são valores aumentados, né, ele chama de aumento, laranja é a diminuição e o cinza é o total. Só que a gente não tem nenhum total. A gente vai criar esses totais. Criando esses totais, a gente consegue ter ainda uma informação melhor de se visualizar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Toda coluna que for resultado de um cálculo, eu vou chamar de total. Quais são as colunas resultados de cálculo? Ó? Chegou gente agora. Pronto. Quais são as colunas resultados de cálculo, pessoal? Ó? O 26.400, ó. Ele é uma soma de 30 mil com menos 3.600. Ele está somando positivo com negativo, então ele vai subtrair. E ele vai me gerar esse valor. Outra aqui é essa receita operacional bruta. Ó. É um resultado de um cálculo, onde ele pegou esse custo aqui, ó, dessa receita e subtraiu os outros valores negativos. E o 14.900 é outro cálculo também, onde ele pegou 21.900 e subtraiu os 7 mil. Então vamos lá. Esse 26.400 eu vou transformar numa coluna total, que é resultado de um cálculo. Quando você clica a primeira vez, todas as colunas são selecionadas. Ó. Cliquei no 26.400 uma vez, foi selecionado tudo. Mas se eu clicar a segunda vez no 26.400, ele vai selecionar somente essa coluna.
Vou clicar com o botão direito e vou definir como total. Fazendo isso, ó, ela ficou emparelhada lá na base do nosso gráfico, igual 30 mil. Vou fazer a mesma coisa agora, ó, com 21.900. Botão direito, definir como total. E lá no finalzinho, ó, 14.900, botão direito, definir como total. Certo? Ah, mais algumas modificações eu posso fazer aqui para deixar ela visualmente mais bonita, né? Posso colocar, por exemplo, eu vou colocar esse cinza aqui, que o preto eu acho muito poluído. Vou aumentar aqui o tamanho do meu gráfico para esses elementos que estão inclinados aí, eles ficarem um ao lado do outro, eu consigo enxergar tudo direitinho. Então, o que é que a gente tem aqui, pessoal? Ó, todas as colunas que estão com valores embaixo são colunas negativas, ó, colunas que estão decrescendo. Então, ele pega essa coluna azul, subtrai essa coluna laranja e ele vai gerar essa coluna cinza. Depois ele pega essa coluna cinza, subtrai todas essas outras colunas laranja e nos gera essa outra coluna aqui. Depois ele subtrai com essa última coluna laranja e gera esse resultado final para a gente. Certo? Então, é um tipo de gráfico, uma alternativa que surgiu que acaba tornando muito mais útil visualmente de se visualizar do que um gráfico de colunas ou de barras convencional. Vou tirar aqui o zoom. Nosso penúltimo gráfico, novo, também é um gráfico de hierarquia, só que não é o tree map que nós vimos lá. É um gráfico chamado Sunburst, em inglês, ou explosão solar. Certo? Eu coloco os dois nomes porque em algumas versões do Excel pode estar com um nome em inglês, em outras pode estar com o nome em português. Certo? O gráfico de hierarquia. Opa, alguém falou alguma coisa? Está baixo, pessoal, o áudio é? Porque eu acho que o microfone. Aqui tá normal, aqui tá normal. Aqui também tá normal. Hum. Tá, vou falar um pouquinho mais alto, então. Então, o gráfico de explosão solar, ele é similar ao gráfico de mapa de árvore, com um atenuante. No mapa de árvore, ó, a gente repetia o nome dos grupos, certo? Para que ele entenda que a informação ao lado, cada uma delas pertence àquele grupo. Já no explosão solar, a gente não precisa, é como se fosse São Paulo, São Paulo, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Minas, Minas, Minas e Amazonas, Amazonas, Amazonas. A gente não precisa repetir. A gente coloca a informação da primeira coluna uma vez, certo? Só que aí, no caso, não precisa colocar nada nas células de baixo e coloca três informações que, no caso, se repetem. Ó. Dessa vez são os produtos que se repetem. Ó. Carne, leite, arroz para todo mundo. Então, carne, leite e arroz, que está ao lado de uma única informação da coluna A, vai pertencer àquela coluna A. As próximas três informações que estão ao lado de uma única informação da coluna A vão pertencer àquela segunda informação da coluna A, e assim sucessivamente. E assim como o mapa de árvore, a coluna C vai representar o tamanho daquela informação dentro do gráfico. O gráfico de explosão solar a gente encontra aqui junto com o de mapa de árvore, ó. É esse círculozinho. Então a gente vai selecionar a tabela, gráfico de hierarquia, explosão solar, certo? Aí ele vai gerar esse outro gráfico aqui, ó, bonitinho, certo? Parecido com o mapa de árvore, só que redondinho, ó. O ruim desses gráficos, de se trabalhar com esses gráficos, é porque você tem que dar muito zoom para visualizar algumas informações. Ó. Ó, quando o ponto é muito pequeno, a gente sabe que é carne e leite. Aqui, se colocar o cursor do mouse em cima, ó, ao eu colocar o cursor do mouse em cima do elemento, ó, ele vai dizer para a gente o que é. Ó. Ponto, carne, valor 4. Ponto, leite, valor 1. Certo? Só que como a informação é muito pequena, a gente acaba que não consegue enxergar.
Eu vou fazer uma manipulação aqui nos dados, só para que fique mais fácil de visualizar isso daqui. Eu vou arrastar isso aqui para o lado. E aqui em Minas, eu vou diminuir um pouquinho aqui esse arroz, eu vou colocar 36 e vou aumentar aqui o leite para 11 e o carne para 14. Pronto, agora está dando para ver tudo. Então, tem a questão dos designs, certos designs aqui, os estilos do Excel são muito parecidos, certo? E tem a questão dos layouts, né, que esse de explosão solar não tem tantos layouts diferentes assim. Certo? Mas é um gráfico também, assim como o mapa de árvore, é um gráfico bastante fácil de se entender, onde os pontos centrais, né, ou os agrupamentos, vão ficar aqui no centro do nosso gráfico. E os valores vão ficar na parte mais externa do nosso gráfico. Aqui, Amazonas, eu vou colocar mais 13. Pronto, agora dá para enxergar tudo. Rio de Janeiro é o leite, é a carne. Beleza. Se você clica em, digamos que eu quero deixar tudo em negrito aqui. Esses elementos gráficos, pessoal, se você clica em um nome, ó, ele seleciona todos, certo? E aí, se você der um Ctrl N ou clicar aqui no negrito, ele aplica o negrito a tudo, né? Se você quer mudar a cor da fonte, você pode mudar também como se estivesse selecionando um texto dentro do Word, por exemplo. Agora eu deixei tudo mais visível e com a cor preta. Beleza. O nosso próximo gráfico aqui é um gráfico que eu acho bastante interessante de se utilizar, principalmente se eu tiver a seguinte situação. Ó. Digamos que eu tenha uma empresa grande cuja a filial fique em um determinado estado. E eu tenho filiais em vários outros estados ou várias outras cidades. E aí eu quero fazer uma comparação dos valores de venda dessa empresa para o faturamento dessa empresa em cada um dos estados, num gráfico bonito, que mostre um mapa e tal. É possível fazer isso. Aqui a gente vai fazer, mas utilizando população. Digamos que eu quero colocar em gráfico os municípios, vendo por gráfico em cima do mapa, quais municípios são os mais populosos, né, ou cidades são as mais populosas, e organizá-la num gráfico, só que eu quero que esse gráfico seja exibido dentro de um mapa. Deixa eu ver se esses números estão bem formatados, vou mudar para geral, beleza, estão bem formatados. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Primeiro, eu vou selecionar toda a tabela. Aqui na guia inserir, após os gráficos, a gente vai encontrar uma opção chamada mapa 3D, certo? Pessoal, só um instante. Um minutinho aqui. Trabalhar home office é bom, mas tem alguns imprevistos aí que acontecem. Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer, selecionar a tabela, depois eu venho aqui, ó, em mapa 3D. Ao clicarmos em mapa 3D, ele vai carregar um pouquinho, porque esse recurso é um recurso que, primeiro, precisa de internet, e segundo, pode ser que nem todo computador suporte. Porque é um recurso que utiliza alguns elementos gráficos aí do computador. Mas é o que foi que ele já fez. Ó. Ele já mapeou as cidades, ó, com os pontinhos, certo? A gente vai agora realizar algumas configurações aqui na lateral.
O que é que eu tenho aqui? Ó? Ele já selecionou, mapeou que eu tenho cidades, mas se eu estiver trabalhando com outros termos ou outros elementos, como país, município, estado, rua, ele também localiza para a gente. Então, como ele faz essa localização, obviamente precisa-se de internet para poder se conectar aos satélites. O próximo termo que nós vamos definir é a altura desses pontos aqui, pessoal. A gente precisa transformar eles em colunas, já que o que está determinado aqui para a gente é coluna empilhada. O que vai definir essa altura, vou clicar em adicionar campo, ó, é a coluna da população. Beleza? Ó, aí ele já aumenta ou cria colunas. Ó. A maior é Fortaleza, porque a população de Fortaleza é gritante comparada às outras cidades, certo? E as outras colunas acabam que ficam um pouco menores. Aí eu quero dar uma diferenciada a mais. Então, em categoria, eu vou colocar cidade, já que cada cidade é um termo diferente, um nome diferente, ó. Então, ele vai dar cores para as minhas, vou deletar essa camada, pronto, ele deu cores para as minhas colunas. Então, é um gráfico muito interessante para se utilizar caso você queira fazer uma apresentação. Você pode rotacionar ou girar aqui, ó, movendo essas setinhas para o lado, nessas setinhas, ó. Você também pode, para deixar a visualização mais clara, adicionar aqui em cima rótulos de mapa. Ao clicar em rótulos de mapa, ele coloca os nomes das localidades, beleza? Assim como você também pode mudar os temas. Ó. Ah, eu não estou gostando desse tipo de mapa, eu quero mapa aéreo, de satélite. Ó. Ele também permite essa visualização. Apesar de que eu acho esse tema muito poluído. Fica complicado de você ver as informações por causa do excesso de cores. Então, eu prefiro utilizar um mapa nesse estilo mesmo, claro, onde eu consiga visualizar melhor cada uma das minhas colunas. Então, a gente dá o zoom, ó, ele se aproxima. E aí você consegue ter aí, ó, uma diferença clara da quantidade de população de cada cidade. Professor, tem como Diga, eu cortar só o Ceará e deixar só o Ceará visível? tu quer deixar só Ceará visível nos rótulos? Não, tipo, tirar os outros estados aí do mapa. Ah, sim. Cara, se você quer exibir só esse bloco, né? Isso, isso. Não, não tem como. O máximo que você pode fazer é dar um zoom aqui para exibir só o estado. Né? Talvez no 2019 já permita que a gente possa fazer isso, mas aqui a gente não pode separar só esse elemento que a gente quer. O máximo que você pode fazer é dar um zoom aqui e, sei lá, dar um print, cortar essa imagem e tal. Agora, isolar, mostrar o mapa só do Ceará, não dá. Tranquilo? Beleza. Certo, pessoal? Então, se a gente fecha, você sai dos mapas 3D, certo? Mas ele vai ficar salvo aqui, ó. Ao clicar em mapa 3D de novo, ó, a gente visualiza o último mapa que foi criado. Quando clica nele, ele abre de novo. A informação não se perde, está salva nesse mesmo arquivo. Tranquilo, pessoal? Então, como eu falei para vocês, o encontro de hoje ia ser breve. Eu queria mostrar para vocês mesmo só essas ferramentas gráficas aqui, que não deu tempo de mostrar ontem, que são todos gráficos relativamente novos, certo? Eu vou estar postando esse vídeo também, vou estar colocando lá na playlist, mas para quem não pôde acompanhar ou não pôde pegar do começo, mas aqui logo de cara, a presença que eu vou dar são para as 9 pessoas que eu tenho aqui, né? 3, 6, 9. E depois, para quem me sinalizar lá no vídeo que assistiu, fazer um comentário, pessoal, vou assistir, porque se eu não me engano, Carol, se eu não me engano, foi a única que me sinalizou que assistiu o anterior. Então aqui vai ser o mesmo esquema. Me sinalizou que assistiu, presença. Quem está aqui agora, presença. Tranquilo, pessoal?
De boa. Certo. Vou interromper a gravação.